Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem demonstrado de maneira graciosa em nossas vidas o teu amor, o teu poder. Então, neste momento, Senhor, nós queremos submeter os nossos corações a Ti. Nós queremos colocar as nossas vidas debaixo da ação do Teu Santo Espírito, para que o Seu Santo Espírito, através da Sua palavra, venha iluminar os nossos corações, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nos últimos domingos nós temos trabalhado essa série Corra para Vencer e nós nos concentramos em alguns princípios. O primeiro foi abrace o seu propósito. O segundo, renove a sua mente. O terceiro, conheça a sua doutrina. O quarto, pratique a devoção. Hoje pela manhã a gente estudou priorize a sua igreja. Se você não viu alguma dessas mensagens, convido para você ir até as nossas redes sociais, os agregadores de podcast e acessar para que você seja tremendamente abençoado e para que não fique uma lacuna no ensino das Escrituras que nós temos estudado aqui sistematicamente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos ver se a gente consegue ler esses nomes tão difíceis. Vocês vão perceber daqui a pouco o que eu estou falando. Romanos capítulo 16, o final da carta de Paulo aos Romanos. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a sua vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdo também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrômico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Apliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Ápeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trífine e Trífosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assícrito, Flegotem, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Fílogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que estão com ele. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Perceberam, né? O texto era difícil. Eu acho que eu li umas 82 vezes para não parar em nenhum dos nomes.
Hoje o nosso tema é cultive as amizades. Eu sei que talvez pareça algo banal. Por quê? Por que algo banal? Porque a gente vem para uma comunidade, a gente cumprimenta as pessoas, a gente às vezes se relaciona, às vezes participa de um grupo pequeno, ou às vezes não fazemos nada disso, simplesmente aparecemos aqui. Mas isso não é participar de uma comunidade. Participar dentro de uma comunidade cristã é desenvolver, sim, relacionamentos. Então, o nosso tema hoje, ele é um desafio, porque dificilmente nós achamos textos, a não ser o Salmo 133, né? Como é bom e agradável, né, que os irmãos vivam em união, mas como eu já preguei esse texto aqui, eu falei, bom, vou ter que achar um outro texto para falar sobre a amizade. Então perceba uma coisa, a multiplicidade de saudações, as pessoas das quais nada sabemos, além de serem listadas aqui, enraiza a carta em um contexto específico. Era uma carta para pessoas reais e até onde podemos ver, para pessoas comuns. Não foi uma escrita para teólogos profissionais. Embora, ao longo dos séculos, os estudiosos tenham achado a epístola um feliz campo de pesquisa. Ao considerarmos os assuntos importantes com os quais Paulo lida, tendemos a ignorar o fato de que foi dirigido a pessoas como Ampliato, a Trífone e Rufus. Claramente, Paulo esperava que esse tipo de pessoa fosse ajudado pelo que ele escreveu, um fato que os especialistas modernos às vezes ignoram. A carta aos Romanos, apesar da sua densidade teológica e da robustez do seu conteúdo, ela não é uma carta dirigida a teólogos. Ela é uma carta dirigida a pessoas comuns. E pessoas que você não sabe quem são, muitas vezes não tem uma referência histórica, a não ser a citação de Paulo. Alguns desses nomes que eu li para vocês, não temos na história da igreja informação alguma sobre eles. Talvez na eternidade, quando chegarmos lá, se você tiver um pouco de curiosidade, você pode chegar e perguntar, por favor, quem que é Rufus? Quem que é Rufus? Eu quero saber. Mas, né? Talvez você esteja empolgado com tantas outras coisas na eternidade que você não vai nem perguntar quem que era o Ampliato. Você vai simplesmente, né, conhecê-lo com o tempo. O fato é esse. São pessoas comuns, às vezes insignificantes aos nossos olhos, mas foi para essas pessoas que Paulo dirigiu a carta aos Romanos. Quando nós olhamos, quando nós percebemos essa realidade, nós vamos entender que tudo que está na carta aos Romanos não é um movimento simplesmente didático. Não é um movimento didático. Paulo não está ensinando predestinação à igreja de Roma. Paulo não está ensinando a perseverança dos santos. Paulo, apesar de ter, você acha tudo isso lá, Paulo não está falando sobre as filigramas teológicas da soteriologia bíblica. Muito menos sobre a grande soberania de Deus na história. Paulo está tratando ali com amigos. O capítulo 16 de Romanos, ele é quase que esquecido. Por exemplo, você não começa, se alguém falar para você, quero ler um texto bíblico, você não vai falar assim para a pessoa, nossa, leia Romanos 16. É um texto lindo, várias promessas,
Você nem lembrava, no dia até hoje, você nem lembrava que Romanos 16 existia. É ou não é? Hã? É ou não é, Guilherme? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Somente os teólogos lembram desse texto. Mas é uma verdade. Ninguém começa por Romanos 16. Mas Romanos 16 mostra a beleza da carta. Por quê? Porque Paulo está preocupado com pessoas. E essa é a essência da comunidade cristã. A comunidade cristã não são essas paredes, apesar de serem muito bonitas. A comunidade cristã não tem a ver com este ambiente de culto. A comunidade cristã somos nós. Se nós um dia decidirmos não nos reunirmos mais aqui, mas em outro lugar, aqui passa a ser mais um prédio, abandonado talvez no centro da cidade. Como acontece com muitos dos prédios na Europa pós-cristã. Na Europa pós-cristã, na sociedade europeia, que já foi o berço das missões mundiais, hoje, igrejas que comportaram pessoas, ou prédios, melhor dizendo, que comportaram pessoas em adoração, estão o quê? Vazios. Porque o reino de Deus não tem a ver com estruturas. Estruturas nós criamos para servir pessoas. O reino de Deus tem a ver com pessoas. Essa é a essência do reino de Deus. Então Paulo está escrevendo para essa clara verdade e essa realidade. Agora, veja, se você deseja correr para vencer, não se pode perder a ênfase nos relacionamentos. O fato é que esse texto nos lembra que grande parte da vida cristã gira em torno dos relacionamentos. As alegrias da vida cristã, de estarmos juntos, de rirmos, de comermos, porque crente se reúne muito para comer. De orar, comemos mais do que oramos, mas mesmo assim, algumas vezes oramos juntos. Chorar juntos, pensarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus, sonharmos juntos sobre os planos da comunidade, planejarmos juntos, fazermos missões, adorarmos, como acabamos de fazer. Essa é parte da vida em comunidade. Isso faz parte da adoração, do crescimento. E em Romanos 16, Paulo destaca o dom da amizade e do companheirismo cristão, que fornece um estudo de casos sobre como isso ocorre. Onde vamos encontrar forças em meio ao estresse e ao desânimo, nós vamos encontrar forças em meio ao estresse e ao desânimo, não somente na letra do Evangelho, na revelação do Evangelho, mas nós vamos encontrar forças nos nossos relacionamentos. Se você não veio, vou dar um spin-off. Você sabe o que é um spin-off? É quando você dá um teaser. Se você não veio pela manhã, vou te dar um spin-off da manhã. Hoje pela manhã nós falamos sobre priorize a sua igreja. E como parte de priorizar a sua igreja, é que as doutrinas, os ensinamentos da igreja, se tornam reais, verídicos, verdadeiros, quando você vê as pessoas vivendo o Evangelho, quando você vê os seus irmãos, os seus amigos, aqueles que fazem parte da comunidade cristã, dando testemunho do poder da palavra de Deus na vida deles, a doutrina que parece fria. Você lê às vezes e você fala, será que isso de fato acontece? Mas quando você olha aquilo sendo realizado na vida de alguém, aquilo fortalece o seu coração. Essa é uma realidade da vida em comunidade. Tudo isso é possível por meio de Jesus Cristo, que é o nosso grande amigo. E ele mesmo disse, né? Não vos chamamos mais de o quê?
de servos. Eu passo a chamar vocês, a partir de agora, de amigos. Porque olha só, o servo não tem conhecimento do que o seu senhor faz. Mas os amigos, sim. Os amigos, sim. Então perceba que o próprio Cristo, ele dá uma elevada nesse sentimento de comunidade que nós devemos ter como igreja. A amizade cristã é um dom da graça de Deus. A frase de Dietrich Bonhoeffer é verdadeira. É graça, nada mais que graça, que nós seja permitido viver em comunidade com irmãos e irmãs cristãos. No livro de Atos é incrível ver quantas vezes Paulo gasta tempo de maneira intencional com seus amigos. É notável como Paulo, ele discipula, como Paulo ensina, como Paulo derrama a sua vida sobre a vida de pessoas. Agora veja uma coisa. Na nossa sociedade secular, principalmente na nossa sociedade muito mais materialista, nós falamos de projetos, não falamos? Nós adoramos falar sobre projetos. E alguns daqui de vocês têm projetos. Quantos dos projetos que você tem envolvem pessoas? Um dos jovens aqui pode virar: pastor, eu tenho um projeto de comprar o meu primeiro carro zero. O meu primeiro carro não foi zero. Foi um Golzinho. Lembra daquele Gol quadrado? Vocês lembram dele? E ele tinha uma trava carneiro, porque nem dinheiro para comprar alarme bom eu tinha. Vocês conheceram a trava carneiro? Conheceram? Vocês sabem o que é? Pode ver que eu não sou tão novo, né? Se perguntar para um jovem, eu acho que ele não sabe o que é uma trava carneiro. Você sabe o que é uma trava carneiro, Guilherme? Não sabe, pelo amor de Deus. Não teve infância na vida, né? Não teve as aventuras, né? Né, Wilson? Uma trava carneiro é um negócio, é uma aventura na vida. Mas vamos lá. Talvez você tenha o projeto, e esse projeto seja ter um carro. Esse projeto vai abençoar quem? Esse projeto tem a ver com pessoas ou tem a ver somente com você? Uma das coisas que o Evangelho tem me ensinado é que derramar a minha vida sobre pessoas constrói o meu legado. O que dá o meu legado? Derramar a minha vida sobre pessoas. Sexta-feira, fui numa festa de 15 anos. E confesso para vocês que eu achei estranho. Não estar na festa de 15 anos, mas eu me senti um peixe fora d'água. Um negócio esquisito. Teve de tudo. Teve pagode. Teve funk. Teve de tudo. As músicas, lembra que eu falei das músicas do Guilherme? Dos jazz que o Guilherme toca aqui de vez em quando? Acho que foi de manhã que eu falei, não foi? Acho que foi de manhã, né? Então, as músicas eram mais esquisitas que as músicas que o Guilherme ouve aqui no escritório de vez em quando. Mas eu estava lá por causa de uma família muito querida, que eu acompanho há muito tempo, em Campinas. E uma das coisas que eu pude experimentar nesse dia foi o seguinte. Há um tempo atrás, uma pessoa que eu pastoreava, líder, seu marido também líder na comunidade, essa pessoa me liga e diz: eu preciso falar com você. E o tom de voz e a ênfase que a pessoa deu, eu pensei, alguma coisa deu ruim. Ela entrou no meu escritório e disse: vou me divorciar. Eu falei: meu Deus do céu.
E é aquele momento que o pastor ouve uma coisa e a única coisa que o pastor tem a fazer é orar por sabedoria. Porque a gente ouve, mas a gente não tem todas as respostas prontas. Você acha que nós temos todas as respostas? Eu estou dando um segredo para vocês. Eu não tenho todas as respostas prontas. E enquanto ela contava a história, eu mais orava do que ouvia a história que ela me contava. Mas eu ouvia, mas mais orava do que ouvia. Em determinado, ela parou e falou: o que você acha? Eu falei assim: você é uma discípula de Jesus? Ela falou: eu sou. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ela falou: amo. Você reconhece que o seu marido, apesar das falhas que você contou aqui, não vou entrar nos detalhes, apesar das falhas, ele é um homem temente a Deus? Não, ele é um homem temente a Deus. Ele ama Jesus? Não, ele ama Jesus. Eu consigo perceber isso nele. E eu olhei e falei: divórcio não é uma opção para você. Se existem cosmovisões diferentes, nós podemos discutir. Eu estou falando de dois discípulos. O recorte é esse. Para você entender, o recorte é esse. São dois discípulos, pessoas comprometidas, que estavam passando por uma crise. Passando por uma crise. Eu, como pastor e amigo dessas pessoas, eu não tinha que concordar com essas pessoas com aquilo que elas queriam fazer. Mas eu precisava investir tempo nelas para discipular. Para que elas compreendessem o que é o casamento à luz do Evangelho de Cristo Jesus. E elas pudessem reorganizar a vida não a partir dos achismos e da cosmovisão delas, mas a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Eu derramei a minha vida e ainda derramo, mas existe o quê? Um legado. A família está unida. Existe um testemunho. Não existe uma benesse material. Não existe um interesse fora o interesse de ver as pessoas bem. E as pessoas bem, e não somente bem, mas bem e glorificando a Deus. Quando eu perguntei para você quais são os seus projetos, e se os seus projetos envolvem pessoas, eu creio que o Evangelho de Cristo Jesus me chama a desenvolver projetos. Mas os meus projetos necessariamente devem abençoar pessoas. Devem abençoar pessoas. Os meus projetos necessariamente devem derramar graça na vida de pessoas. Porque perceba, quando Deus chama a Abraão, Deus chama Abraão, ou Abrão, como se você preferir, lá no Gênesis 12, quando Deus chama, o convoca, perceba que ele chama e convoca Abraão para um projeto. Não é isso? Farei de você uma grande nação. Mas veja, a bênção de ser uma grande nação era só para ele? Era só dele aquela bênção? A família dele se tornaria uma família poderosa, uma família de reis, dona de muitas terras. Não era esse o projeto. O projeto é: vou fazer de você uma grande nação, você terá um legado, mas o seu maior legado é que todas as famílias da terra serão benditas em você. Então veja, você deve ter projetos, mas os seus projetos, assim como o apóstolo Paulo, e em todas as Sagradas Escrituras, eles nos convidam a fazer esses projetos ligados às pessoas. Veja, Paulo ele tinha amigos.
judeus e gentios, ele tinha irmãos fracos e irmãos fortes na fé, ele tinha amigos que eram escravos e amigos que eram livres, ele tinha amigos e amigas. O gênero era algo secundário. Paulo viajou com esses amigos, os visitou, trabalhou ao lado deles, foi espancado ao lado de alguns deles, ele foi preso com eles. Ele cantou com esses amigos no meio de uma prisão. Ele encorajou e foi encorajado por eles. Ele, às vezes, discordava dos seus amigos, e nós sabemos que ele fez isso, discordou dos seus amigos, e às vezes de maneira veemente. Mas mesmo assim, ele reconciliava-se com esses amigos. É importante que nós lembremos da teologia da amizade da vida cristã. Nós não somos chamados para viver uma vida em si mesmada. Veja, como portadores da imagem de Deus, nós somos feitos para relacionamentos. Se você pensar em Gênesis capítulo 1 e 2, lembra? Gênesis capítulo 1 e 2? Se você pensa em Gênesis capítulo 1 e 2, qual é a única coisa boa que não foi criada? Porque, não sei se você lembra, mas deixa eu contar. Deus vai criando as coisas. E ao final de criar todas as coisas, ele vai dizendo o quê? Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas existe uma expressão na palavra de Deus que diz, isso não é bom. Não é bom que o homem viva só. E daí, dentro da teologia de Gênesis, nós percebemos que Deus cria a companheira do homem. Por quê? É porque não podemos desfrutar do paraíso sem uma companhia. Veja, dentro da nossa teologia da amizade, nós temos a trindade incrustada. O Deus que é três. O Deus que é uma comunidade de amor, onde existe respeito, sinergia e convergência. É esse Deus que são três em um e que muitas vezes cria uma bagunça na nossa cabeça, porque a gente não consegue muitas vezes entender esse mistério. É esse Deus que é uma comunidade, que é uma trindade, nos chama a viver relacionamentos. A importância da amizade cristã, ela é enfatizada nesse capítulo pelo número de saudações, pela variedade de indivíduos e igrejas. Mais saudações são encontradas neste capítulo do que em todas as outras cartas de Paulo combinadas. Então, se você soma todas as outras cartas, não dá o número de saudações que está na carta aos Romanos. Considere a diversidade que temos que Paulo usa nesta passagem. Amigo, colega de trabalho, irmão, irmã, servo, santo, benfeitor, igreja, compatriotas, companheiros de prisão, aprovados em Cristo, escolhidos, mãe e muitos mais. Considere as várias etnias envolvidas. A maioria dos nomes são gregos, mas existem alguns judeus e alguns parecem ser latinos. Considere a diversidade de classes. Lemos sobre nomes de escravos, bem como de famílias proeminentes e de pessoas altamente influentes. Finalmente, considere a diversidade de gênero. Vários irmãos são mencionados no capítulo. E isso não é surpreendente com base no padrão do ministério de Paulo. Como eu já disse para vocês, em Atos, ele gastava e derramava o seu tempo sobre a vida de pessoas. O que é mais impressionante é quantas mulheres são mencionadas em Romanos 16. Cerca de 20 pessoas que Paulo deseja saudar em Roma. 10 delas eram o quê? Mulheres. Esse é um número significativo por si só. Mas quando você considera o fato de que
dentro daquela cultura, uma cultura machista, opressiva e que desvalorizava a mulher, tratando ela como objeto, isso aqui é um feito inédito. Isso aqui é incomum. Quando consideramos não apenas o ministério de Paulo, mas também o Novo Testamento, junto com mulheres importantes do Antigo Testamento, fica claro que a missão de Deus não é reservada somente aos homens. As mulheres missionárias sempre desempenharam um papel vital no avanço do Evangelho. A igreja, como a noiva por quem Cristo derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou, deve ser um lugar onde as mulheres são encorajadas, amadas, ensinadas, respeitadas, ouvidas e, apesar da dificuldade dessa palavra, empoderadas para o serviço. Elas devem prosperar como embaixadoras de Cristo no mundo, à medida que elas são edificadas em Cristo. Em Cristo, não na cultura, não numa teologia feminista, mas elas são edificadas em Cristo. Perceba, esta longa lista de nomes destaca a importância e a singularidade da amizade cristã. Romanos 16 é uma ilustração de Gálatas capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Essa diversidade relacional engrandece o Evangelho sobre todas as possibilidades falaciosas da cultura que tenta promover algum tipo de igualdade e diversidade, mas falha, não consegue. Diante dessa introdução, que eu concordo com o pessoal, foi longa, gostaria de dar para vocês alguns caminhos para a gente construir amizades sólidas, verdadeiras e banhadas pelo Evangelho. Primeiro, toda amizade verdadeira deve ser construída sobre o Evangelho. Observe a base centrada em Cristo para esses diversos relacionamentos. Veja, verso 2. E receberam no Senhor. Verso 3. Meus colaboradores em Cristo. Verso 5. O primeiro convertido a Cristo. Verso 7. Estavam em Cristo antes de mim. Verso 8. Meu amado irmão no Senhor. Verso 9. Nosso cooperador em Cristo. Verso 10. Aprovado em Cristo. Verso 11. Que estão no Senhor. Verso 12. 2 vezes. Trabalharam arduamente no Senhor. Verso 13. Eleito. Verso 14 e 16. Irmãos e irmãs santos no Senhor e todas as igrejas de Cristo. Perceberam a ênfase da construção que Paulo dá? Paulo não está falando de relacionamentos aleatórios. Paulo está falando de relacionamentos construídos no Senhor. Estes são ex-incrédulos de várias origens, mas Jesus os mudou. Jesus os tornou uma família. O Evangelho cria novas amizades espirituais, o que poderia unir essas diversas pessoas nessas várias cidades, nesses vários linguajares, pessoas completamente diferentes, antagônicas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem pessoas na igreja que, se não fosse a igreja, você nunca seria amigo dessa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Existem pessoas que frequentam uma comunidade, que você se relaciona e que você até gosta dessas pessoas. Mas se fosse no mundo aleatório, você não falaria com essa pessoa. Você não se relacionaria com ela. E isso é porque Cristo nos une através da sua cruz. Eles chamavam, e eles chamam, e eles clamam Jesus como Senhor. Eles estão ligados pelos vínculos da cruz. C.S. Lewis, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: a amizade nasce do momento em que o homem diz a outro: o quê? Você também? Eu pensei que ninguém além de mim.
Está lá em Os Quatro Amores. A amizade não nasce de uma pergunta: você quer se tornar o meu amigo? A amizade nasce de encontros, e encontros muitas vezes inusitados. Acontece através de um amor compartilhado. E os cristãos têm um ponto de convergência. Qual é o nosso ponto de convergência? Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Unidade não quer dizer ser homogêneo. Não quer dizer. Não quer dizer. A unidade na igreja quer dizer que todo mundo pensa igual. Não pensa. Nunca pensará. Nunca pensará. Eu, como pastor, sei que não pensa. Cada um tem a sua perspectiva. Sabe por quê? Porque espiritualidade, religiosidade, vida com Deus, para o brasileiro, é que nem futebol. Sabia? Todo bom brasileiro é um bom técnico do quê? De futebol. Mesmo você não entendendo nada. Eu tenho um amigo técnico de futebol. É o segundo treinador do Bragantino. E de vez em quando ele me liga para me contar algumas coisas que estão acontecendo do Bragantino. Eu olho, eu ouço, e eu percebo que eu não entendo absolutamente o quê? Nada de futebol. Mas mesmo eu, percebendo que eu não entendo nada do que é uma estrutura de um time de futebol, o que eu faço? Eu dou o meu palpite. Isso acontece muito na igreja. Então, cada um aqui vai tentar montar um time de maneira diferente. Vai achar que a melhor forma de fazer as coisas não é do jeito que o pastor, que o diácono, ou que o presbítero falou, ou do jeito que o pastor Guilherme faz, ou o líder de louvor, ou seja lá quem for. A melhor forma de fazer as coisas é a minha forma. Então, como eu digo para vocês que nós não podemos ser românticos, nós precisamos ser realistas. Unidade na igreja significa convergência. Convergência. E aonde todos nós convergimos? Em Cristo. Não tem como fugir de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o pão que desceu dos céus. Cristo é o nosso Senhor. E isso aqui todo mundo vai concordar. Então é isso que deve nos unir. É esse chamado de servir e amar a Cristo que deve fazer com que em algum momento na minha caminhada, apesar das minhas opiniões, apesar das minhas diferenças, eu abro mão dos meus prazeres, das minhas vontades, para fazer aquilo que o outro quer. Veja, isso é na igreja, isso serve para qualquer área da sua vida. O que une eu e a minha esposa não é o pensamento igual. Porque eu e a minha esposa pensamos de maneira completamente diferente sobre algumas coisas na vida. Completamente. Em alguns momentos eu olho para minha esposa e penso assim, quem é essa pessoa? Você não passou por isso? Só eu passo por isso? Mas o que acontece? Convergência. O que é convergência para eu e a minha esposa? Nós servimos a Cristo. Nós nos mantemos unidos, muitas vezes, não porque nós pensamos igual, porque nós temos os mesmos sonhos, cuti-cuti, não, não. Nós nos mantemos unidos por causa de Cristo, do Evangelho. É ali que a gente converge.
É ali que a gente converge. É ali que nós somos mantidos unidos. E isso faz a total diferença. Total diferença. Porque por alguns momentos eu posso abrir mão das minhas coisas para convergir com a minha esposa. É isso que Paulo nos ensina nesse texto, é isso que o Evangelho nos ensina em todas as Sagradas Escrituras. Porque os cristãos, eles estão cheios do Espírito Santo, eles compartilham de uma salvação em comum, eles compartilham de uma paixão em Cristo, pelo reino de Cristo e pela missão. Juntos, nós fazemos isso. Segundo, toda amizade construída sobre o Evangelho revela a prática do amor. Não revela, mas revela a prática do amor. Toda a amizade construída sobre o Evangelho revela a prática do amor. E você vai ficar feliz, porque o sermão hoje tem 2 pontos. Nós já estamos no segundo. O Guilherme está feliz, olha aí. Mas dentro desse ponto, Guilherme, sinto te dizer, deixe-me listar 5 maneiras enraizadas neste capítulo pelas quais nós podemos amar uns aos outros, de praticar o amor uns pelos outros. Primeiro, honrem uns aos outros. Este senso de honra percorre todo o capítulo. Paulo diz coisas como: peço que recebam no Senhor Febe, de maneira digna dos santos. Ele honra Priscila e Áquila ao mencionar o seu trabalho e sacrifício. Alguns são honrados por serem mais velhos no Senhor, por terem mais tempo de experiência na caminhada com Cristo. E perceba, Paulo chama alguns de notáveis entre quem? Entre os apóstolos. Entre os apóstolos. É uma das referências que Paulo faz no texto que nós lemos. Paulo também elogia aqueles que trabalham duro. O capítulo inteiro ilustra como Paulo pôs em prática Romanos capítulo 12, verso de número 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Paulo é um líder inquestionável da igreja. Inquestionável. Entre os apóstolos, nós vamos saber que Paulo vai se tornar o maior teólogo entre os apóstolos. No capítulo 16 de Romanos, o que ele faz? Ao invés dele fazer auto-homenagem, que é o que a gente faz muitas vezes nas redes sociais, não é? A gente vai lá, faz auto-homenagem, como eu sou bom, né? Você não faz auto-homenagem. Eu tento evitar redes sociais. Pode ver que eu ando meio sumido das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais me levam a fazer o quê? Auto-homenagem. Botar uma foto para todo mundo curtir. E você fica olhando de 5 minutos, de 5 em 5 minutos, se alguém está o quê? Curtindo a sua foto. Isso é um veneno para a alma. Você precisa cuidar isso do seu coração. Mas você pode ver. Auto-homenagem. Agora, o que Paulo nos ensina? Em Romanos 12, 10. Que você deve preferir o quê? Honrar a quem? Elogiar quem? Os outros. Você prefere, você deve, na sua vida, tanto dentro de uma comunidade como dentro dos relacionamentos, preferir honrar os outros. Uma outra coisa que Paulo nos ensina é que você deve ser hospitaleiro uns com os outros. Seja hospitaleiros uns com os outros. Paulo exorta a igreja a acolher vários dos seus cooperadores.
Ele menciona um punhado de igrejas domésticas, o que implica na prática da hospitalidade. Percebam, as igrejas, no começo da comunidade cristã, no começo da plantação das novas igrejas, você começa uma igreja onde? Na casa de alguém. Na casa de alguém. Eu participei na plantação de uma igreja em Campinas. Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Hoje é uma igreja que tem cerca aí de uns 2.000 pessoas. Gigante. E nós começamos em uma casa. E o grupo foi crescendo, quando não cabia na casa. Eu ficava desesperado, porque teve dia na casa da pessoa de ter quase 100 pessoas na casa da pessoa. E eu pensava, essa mulher vai mandar uma hora a gente ir embora daqui. Porque você ter ali gente pendurada na janela, no tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, depois usando o banheiro da sua casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas durante anos, esse grupo de estudo perdurou. Plantou-se uma igreja. Pessoas foram alcançadas. Lembra que eu falei do projeto? Eu quero ter uma casa. É um projeto digno para qualquer pessoa aqui. Desde que essa casa glorifique o Senhor. Desde que essa casa não seja só para você desfrutar dela. Desde que essa casa seja algo que vai abençoar as outras pessoas. Você pode fazer isso hoje, procurando o pastor Guilherme, falando assim, pastor, quero abrir um grupo de estudo na minha casa. Porque às vezes falta casa para a gente abrir grupo de estudo aqui na igreja. Paulo convida a igreja a ser hospitaleira. Em Romanos 12, verso 3, diz o seguinte, pratiquem o quê? A hospitalidade. Saiba receber as pessoas. Não tem coisa mais legal do que você ser bem recebido, não é verdade? Do que você ser bem recebido. Eu tenho um amigo chamado Danilo, é de Curitiba. E ele está plantando uma igreja hoje com um outro amigo meu chamado Carlos. Estão plantando uma igreja em Curitiba. Então, se você tiver amigos em Curitiba, você pode indicar o Ático. Ih, agora esqueci o nome. É Ático com um nome, mas eu não vou lembrar agora o número do Ático. Mas chama Ático a igreja. E eles estão plantando essa igreja. E eu dirigi há algum tempo um grupo em Curitiba com o Danilo. E um dia eu fui visitar lá, eu e a Kathleen. Nós só tínhamos o Arthur, nós deixamos o Arthur na casa da minha sogra, nós fomos para Curitiba, que é uma cidade lindíssima, belíssima, e fomos lá visitar o Danilo. Quando eu cheguei, o Danilo não sabia o que fazer. Eu pensei, meu Deus, eu fiquei constrangido. Por quê? Porque ele falou, você vai dormir no meu quarto. Você vai dormir na minha cama. E quando eu entrei no quarto, tinha o quê? Uma bacia de chocolate. Não era uma cesta. Vocês não têm noção. Era uma bacia de chocolate. Eu olhei aquilo e dei glória a Deus. Falei, como é bom saber ser recebido por alguém. Como é bom ter gente hospitaleira, gente com esse dom, com essa perspectiva de que receber também é missão. De que receber alguém também é missão. A casa onde nós plantamos a igreja em Campinas, aquela mulher recebia aquele número de pessoas porque ela entendia que mais do que pregar, mais do que dar o estudo, ela era mais importante do que os pastores, porque se ela fala assim, não vai ter casa, não tinha negócio, não tinha como fazer o esquema. Ela abençoou uma geração de pessoas e continua abençoando. Existe um legado na história daquela pessoa. Por quê? Porque ela desenvolveu a hospitalidade. Agora veja, uma outra coisa que Paulo nos ensina em Romanos 16 é demonstre
as afeições santas. Sabe, vocês sabem, quem assim me conhece sabe que eu sou um presbiteriano roxo. Eu gosto de ser calvinista. Gosto. Você falar para mim, você gosta de ser calvinista? Eu gosto de ser calvinista. Eu gosto de ser presbiteriano. Mas eu tenho minhas críticas ao presbiterianismo. Muitas vezes nós somos uma igreja fria. Nós não sabemos demonstrar as nossas emoções. Nós não sabemos chorar com os que choram. Nós não sabemos se alegrar com os que se alegram. Nós não sabemos. Mas o Evangelho diz que nós devemos chorar com os que choram, nós devemos nos alegrar com os que se alegram. E isso fica claro quando você vai lendo a história do Evangelho. Por exemplo, quando Paulo se despede em Atos, capítulo 20, verso 37, quando Paulo se despede dos presbíteros de Efésio. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o beijaram. Olha que demonstração de carinho, amor, de comprometimento com a pessoa. Uma outra despedida. O texto diz: mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Como nós temos dificuldade de demonstrar afeição às pessoas. Veja, em Romanos 16, no verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: cumprimentem-se com um beijo santo. E eu não vou entrar nessa seara do beijo santo, ok? Não vou mudar costumes, tem uma exegese para ser feita. No entanto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe uma questão de afeto aqui, não de costume. O princípio não está no costume. Não está no costume. Beijo, aperto de mão, abraço, seja qual for o costume, é costume. O princípio está no afeto. O fato de você demonstrar, de você saudar, de você saber recepcionar alguém, de você prestar atenção, dessa pessoa ser notada. Notada que ela não apareceu no domingo de manhã, notada. Cara, como é significativo. Como é significativo alguém lembrar de você. Como é significativo alguém lembrar do seu nome. Como é significativo alguém lembrar que você está passando por uma dificuldade e você receber uma mensagem, um WhatsApp, apesar de eu não gostar de WhatsApp, mas é significativo, você receber uma mensagem dizendo assim: eu estou orando por você. Como isso é significativo, mostrando que nós não estamos sozinhos. C.S. Lewis, ele vai dizer uma coisa impressionante. Ele fala assim, que muitas vezes eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar direito da frase, mas o negócio é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes nós nos apegamos a grandes demonstrações de amor. Mas a primeira demonstração de amor que o Evangelho nos ensina para com os nossos inimigos, qual é? Sermão do Monte, gente. Pela barba do profeta. Vocês precisam fazer o quê pelos seus inimigos? Orar por eles. Qual é a primeira demonstração de amor que você faz por uma pessoa? Ora por ela. Você não abraça, você não diz que você a ama. Não, a primeira demonstração que você tem de amor e o primeiro movimento de perdão para alguém não é buscar essa pessoa.
Segundo o Sermão do Monte, o primeiro movimento que você está perdoando alguém é quando você ora por essa pessoa. Então, C.S. Lewis vai dizer que a oração é um gesto de amor, é um abraçar, mesmo estando o quê? Longe. Mesmo estando longe. Então, Paulo, em Romanos, capítulo 12, no verso 10, ele vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Então, não pensa em começar coisas gigantes. Esse dedicar-se aqui, comece orando pela pessoa. Crie uma lista de oração pelas pessoas. Não tenta pegar de cabeça que você vai esquecer da pessoa. Crie uma lista. Crie uma prioridade. Coloque em um app. Tem app sobre oração, sabia? Tem aqueles app de oração para te lembrar que você precisa orar pela pessoa. Hoje tem tudo isso no celular. Faça isso. E você vai estar criando um movimento no seu coração de acolhimento dessas pessoas. Uma outra coisa que Paulo me ensina, em Romanos 16, é que nós devemos servir juntos na missão. E isso cria vínculos. Servir junto com as pessoas cria vínculos. Ter um objetivo, ter uma meta juntos, cria vínculos. Eu tenho bons amigos, porque nós servimos juntos na missão. Eu tenho bons amigos na minha juventude, porque eu servi com esses bons amigos na Mocidade para Cristo do Brasil. Que até hoje me acompanham em algumas áreas. Um dos meus melhores amigos serviu comigo no ministério, lado a lado, ombro a ombro. Porque isso cria vínculos. E Paulo, então, ele mostra, ele faz uma lista de pessoas, perceba, ele faz uma lista de pessoas que nós lemos, de pessoas que eles serviram o quê? Juntos. Deixa eu te perguntar, com quais pessoas você está servindo? Sério? Com quais pessoas você está servindo? Veja. Disse que era 5, o último. Foquem no Evangelho. Permita-me agora abordar os versículos de 17 a 20, onde vejo algumas razões importantes para manter o foco no Evangelho. O foco no Evangelho nos mantém unidos. Veja o que diz de 17 a 19. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Sejam sábios em relação ao que é bom, sejam sábios e sem malícia em relação ao que é mal. No meio de todas essas saudações, Paulo lança um alerta sobre as pessoas que causam o quê? Divisão no meio da comunidade. Perceba, ele está falando de relacionamentos, ele está falando de amizade e ele fala, bom, agora deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Existem pessoas interessadas em fazerem o quê? Em criar divisões entre vocês. Paulo quer que os santos sejam cuidadosos, não permitindo que falsos mestres perturbem a unidade dos crentes,
a unidade só pode acontecer em torno de uma sã doutrina, de um único evangelho. Lembra que eu falei para vocês aonde a gente vai convergir? No evangelho. É isso que vai nos manter unidos. É isso que vai nos afastar dos falsos mestres. São as nossas amizades, mas é o evangelho que ilumina essas amizades. Agora, uma das coisas que Paulo demonstra aqui é que nós devemos, como amigos uns dos outros, exortar os nossos irmãos sobre os erros que eles podem cair. Perceberam o que Paulo está fazendo? Paulo está falando, olha, existe um grupo de pessoas que faz bajulações, que fala aquilo que você quer ouvir. Aquilo que você quer ouvir. E se você é verdadeiramente amigo dessa pessoa, você não vai falar para ela o que ela quer ouvir. Você vai falar o que o Evangelho diz a ela. Lembra da história da pessoa que entrou no meu gabinete pastoral, dizendo, vou me divorciar? O que ela queria? O que ela queria? Ela queria apoio. Tem dúvida disso? Ela queria que o pastor chegasse e falasse, manda bala, tamo junto. Mas eu falei aquilo que o Evangelho diz para ela. É assim. Toda vez que você fala o que o Evangelho quis, o que o Evangelho diz à pessoa, você corre um risco. O risco número 1, perder a amizade. Porque nem todo mundo quer ouvir o que o Evangelho diz. Mas o benefício é muito maior. Que ao você exortar essa pessoa, você traz essa pessoa de volta aonde? De volta ao centro das Escrituras. Então o Evangelho, ele traz essa realidade para nós. Nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, mas amá-los não com um sentimento vazio, emocional, romântico, mas com a verdade. Os seus relacionamentos precisam ser banhados pela verdade do Evangelho. Não há outra possibilidade. Se você é pai, tem a obrigação, mesmo que custe a paz do seu lar com o seu filho, você tem a obrigação de dizer a ele a verdade do Evangelho. A paz, a falsa paz, que muitas vezes a gente fala, né? Não vou entrar nesse negócio porque eu quero o quê? Paz. Mas essa paz é falsa. E por que ela é falsa? Ela não é sustentável. Porque ela é mentirosa. Ela está baseada na mentira. Ela está alicerçada na mentira. O Evangelho, então, ele também nos mantém esperançosos. Versículo 20 diz, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Falando do mal, Paulo chama a atenção para Satanás. Você pode ouvir o eco de Gênesis capítulo 3, verso de número 15 aqui. Jesus já obteve a vitória final sobre Satanás, mas o maligno ainda está furioso e continua a perturbar e a perseguir a igreja a todo custo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ainda lidamos com falsos mestres, com falsos ensinos, com mentiras. Ainda lidamos com os ataques de Satanás. Ainda estamos lidando com o nosso próprio pecado. Porque veja,
Uma das coisas que Satanás faz com a gente é nos tentar nas nossas fraquezas. Mas perceba, o Evangelho nos mostra que Deus está, na medida do tempo dele, ele vai promover o Shalom. Porque o texto vai dizer que o Deus da paz, o Deus do Shalom, vai esmagar o seu inimigo e vai colocá-lo debaixo dos seus pés. E essa paz que excede todo entendimento vai penetrar na sua vida. O Evangelho me mantém esperançoso. Quero convidar você a 2 movimentos. Primeiro, Jesus é a verdade de Deus para a humanidade. E os nossos relacionamentos devem ser construídos nele. Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, os nossos relacionamentos precisam ser construídos nele. Só teremos relacionamentos relevantes, segundo, e transformadores, quando vivenciamos o Evangelho de Cristo Jesus. Só teremos, está errado aí, só teremos relacionamentos verdadeiros, relevantes, significativos, quando nós vivenciarmos o Evangelho. Caso contrário, você vive uma mentira. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a orar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, pela transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Porque nós somos convidados, a Deus, a investirmos em pessoas, em vidas. Nós somos convidados, a Deus, a criarmos relacionamentos significativos, relevantes, transformadores. Nós somos convidados a experimentarmos da Tua graça na cruz do Calvário. Mas somos convidados também a manifestar a Sua graça aos outros. Pai, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor. Nós queremos Te agradecer pelo sangue de Jesus. Nós queremos Te agradecer pela igreja, Senhor. Nós queremos Te agradecer por cada pessoa aqui presente, Senhor. Por cada pessoa que faz parte do Teu reino. Por cada pessoa, Deus, que recebeu a graça do nosso Salvador. Por cada pessoa salva pelo sangue de Jesus na história, Senhor. Queremos Te agradecer pelo que o Senhor é, o nosso bondoso Pai, aquele que está trazendo a paz, o Shalom de Deus aos nossos corações. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.